dia, pessoal! Hoje é a nossa aula de matemática. Não precisa sofrer, a tia está aqui para ajudar vocês, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo no telefone da secretaria ou no WhatsApp, que a tia esclarece todo o conteúdo para você, explico quantas vezes forem necessárias, até você tirar todas as suas dúvidas e aprender, tá bom? Então vamos lá, o nosso conteúdo de hoje de matemática fala a respeito dos múltiplos, a continuação da aula passada. Só que hoje nós vamos aprender sobre o MMC. O que significa essa sigla? Mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Por exemplo, se no exercício do livro pedir a vocês o MMC de 2 e de 4, como você vai fazer? Primeiro, você tem que organizar o conjunto dos múltiplos desses dois números, de 2 e de 4. Lembra que a tia disse também que o múltiplo é o resultado da tabuada? Então, quais são os múltiplos de 2? Você vai organizar dessa forma que eu vou deixar aqui embaixo para você. É só um exemplo, tá bom? Múltiplos de 2, começamos com 0, depois 2 vezes 1, 2, então você vai botar o 2 aí, 2 vezes 4, 4, coloca o 4, 2 vezes 3, 6, e assim por diante. Você vai completar com o resultado da sua tabuada, tá vendo? Iniciando sempre no 0 e terminando com reticências. Aí tá. Organizamos os múltiplos de 2, só que ele quer o MMC de 2 e de 4, então agora eu vou organizar os múltiplos do 4, o resultado da minha tabuada de 4. Vamos organizar dessa forma como eu vou mostrar aqui embaixo para vocês. Vocês vão iniciar com 0 e terminar com reticências. Então, 0, vírgula, depois 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12 e assim por diante. Completou todos os múltiplos de 2 e múltiplos de 4, agora é muito simples. Nós vamos ver o MMC, mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Qual é o menor múltiplo comum que esses dois números têm? Diferente de 0, nós não podemos usar o 0. Vamos observar aqui na nossa tabuada, olha só. Qual é o menor múltiplo que eles têm em comum? Você consegue observar daí? Qual é o menor múltiplo? Acertou quem respondeu o 4. O 4 é o MMC de 2 e 4, o menor múltiplo comum. É muito simples. Para nós sabermos os múltiplos e o MMC, vocês precisam estar, fera na tabuada. Então, se tiver um tempinho livre aí, né, que eu sei que o pessoal está aí curtindo a quarentena, só comendo pipoquinha e vendo Netflix, então, tira um tempo para você poder estudar, tirar suas dúvidas, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a tia que eu estou aqui para ajudar vocês. Eu vou deixar aqui no vídeo a explicação do conteúdo, tanto do dever do livro, como o dever da folhinha no caderno. Em caso de dúvida, é só me procurar, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Então, gente, vamos estudar agora a página 206 do livro de vocês. Antes de eu te explicar o exercício, eu vou ler essa pequena explicação que o livro já traz para vocês. Mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum, o nosso MMC. Este quadro foi montado com os múltiplos de 2 e de 3 até o número 30. Observe. Aí vamos lá, os múltiplos de 2 estão todos organizados aqui, de 0 a 30. E múltiplos de 3, de 0 a 30 também. O que você pode observar nos números que estão destacados na cor? Prestem atenção,
amarelo, rosa, lilás, roxo, laranja e 30. Todos esses números são múltiplos em comum que o 2 e o 3 têm. Dos números destacados, qual deles é o menor diferente de 0? Qual desses números aqui é o menor diferente de 0? Ele é o 6. Então, dizemos que o menor múltiplo comum de 2 e de 3 é o 6. Ou seja, o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre 2 e 3 é 6. E nós organizamos dessa forma como o livro mostra, tá vendo? O menor dos múltiplos comuns a 2 ou mais números naturais diferentes de 0 é chamado de mínimo múltiplo comum, representado por MMC. Agora vamos para a parte dos exercícios. Número 1 está assim: observe o quadro e escreva o que se pede. O quadro já está preenchido com os múltiplos de 4, de 5 e de 6. Aí aqui na letra A, vocês vão colocar qual é o menor múltiplo comum que 4 e 6 têm. Então, vamos observar aqui, ó, o 4 e o 6. Qual é o menor múltiplo que eles têm em comum? Lembrando que é sempre o menor múltiplo diferente de 0. 4. O 6 não tem múltiplo 4, então não é. 8. O 6 também não tem múltiplo 8, então não é. 12. O 6 também tem 12. Então, o menor múltiplo que eles têm em comum é o 12. Aí aqui você vai colocar 12. Basta observar a tabela e completar as outras. No número 2, você vai encontrar os 6 primeiros múltiplos dos seguintes números. Quais são os 6 primeiros múltiplos de 5? Então, você vai lá, né? Vamos exercitar a mente. O que nós vamos fazer? Ó, múltiplos de 5. Lembra como a tia ensinou como nós organizamos? Iniciamos os múltiplos sempre com 0 e agora nós vamos colocando o resultado da tabuada. Neste caso, é até vezes o 6, porque ele está pedindo os 6 primeiros múltiplos. Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6, 30. Como eu finalizo aqui agora? Não posso fechar com as chaves, né? Eu tenho que colocar reticências, porque nós sabemos que o conjunto dos múltiplos é infinito. A gente parou aqui porque o exercício do livro está pedindo os 6 primeiros múltiplos. Então, fechei aqui com as chaves. É dessa forma que você vai organizar no seu exercício, tá bom? Agora, vocês vão fazer sozinhos múltiplos de 6, do 8, do 10. O 12 e o 15, que são números um pouquinho mais altos, é só você fazer a tabuada no rascunho e depois passar para a folhinha. No número 3, observe os números múltiplos que você encontrou na atividade anterior e escreva o MMC desses números que estão aqui. Ou seja, você vai observar aqui em cima quais são o menor múltiplo comum que o 6 e o 12 têm em comum. O menor múltiplo que o 5 e o 10 têm em comum. O menor múltiplo que o 6 e o 8 têm em comum. E, por último, menor múltiplo que o 5 e o 15 têm em comum. Tá bom? Vamos para a nossa atividade do caderno agora. Vamos lá. Na nossa atividade do caderno, vocês vão responder anotando os 10 primeiros múltiplos de 7, de 9 e de 8. Então, vai abrir aqui as chaves, vai iniciar com 0,
Vai respondendo a tabuada do 7 na cabeça. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Até chegar no 7 vezes 10. Quando chegar no 7 vezes 10, que você vai finalizar com 70, né? Lembra de colocar reticências e fechar as chaves. Agora aqui no número 2, você vai encontrar o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Você vai fazer aqui, ó, a tia deixou 2 linhas. Então, você vai montar numa linha os múltiplos do 4, na outra linha os múltiplos do 6. Vai ver qual é que eles têm em comum e vai colocar aqui do lado do sinal de igual. No número 3, vocês vão calcular o volume dos cubos, sabendo que as suas arestas medem 7 centímetros, 5 quilômetros e 6 decímetros. Então, prestem atenção. O cálculo que vocês vão fazer. Ó. Na letra A, volume igual a 7 vezes 7 vezes 7. Volume igual, presta atenção, tem gente calculando a multiplicação toda de uma vez como se estivesse somando. Tá errado, isso aqui é uma multiplicação. Primeiro você vai resolver 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. E depois, 49 vezes 7. Faz aqui no cantinho. 7 vezes 9 é 63. 7 vezes 4, 28. 28 com mais 6. Vamos lá, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então, o volume é igual a 343. O quê? Qual é a minha medida? Centímetros cúbicos. Não esqueça, tá bom? Nas outras letras você vai fazer da mesma forma. No número 4, nós vamos resolver as expressões. Lembra da ordem. Primeiro você vai resolver o que está dentro do parênteses, depois dos colchetes e, por último, as chaves. No número 5, vocês vão resolver as continhas decimais. Na multiplicação, resolve a continha normalmente. Quando você chegar no seu resultado, você vai contar quantas casinhas decimais tem. Aqui tem 3 casinhas decimais. Então, você vai contar 3 casinhas e colocar a sua vírgula. Na hora de resolver a sua divisão, primeira coisa que você vai fazer, quantas casinhas decimais nós temos aqui? Não é uma? Então, aqui você vai acrescentar a vírgula e um 0. Depois que igualou as casinhas decimais, corta a vírgula, vai ficar 3.786 dividido por 60. E na continha de mais e de menos, resolve normalmente e coloca vírgula embaixo de vírgula. Lembrando, se você não conseguir resolver, não guarda dúvida, manda uma mensagem para a tia que eu explico novamente, nós fazemos a atividade juntos. É importante que você aprenda. Tá bom? Grande beijo para vocês, estou com muita saudade. Até a próxima aula.